A gente sempre começa com uma reflexãozinha que a gente chama de gotinha de sabedoria, mais para gotinha do que sabedoria, mas tem abençoado a nossa vida da mesma forma. Queria levá-los a Gálatas capítulo 5. Abra a tua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler o texto, depois eu vou mostrar um vídeo para você, mas acredito que todos vocês já devem ter visto esse vídeo. Hoje, quando eu fui nos meus e-mails, era o primeiro e-mail que eu abri hoje. Hoje eu respondi 181 e-mails. Tem mais de 2.000 na caixa, para você ter uma ideia. O primeiro que estava na lista era alguém me mandando esse vídeo que você já deve ter visto. Eu vou ler o texto, depois a gente vê o vídeo. Quem não viu, prepare-se para se indignar, porque dá asco. Não é muito forte. Embora seja um negocinho pequenininho, você vai ver. 13 de Gálatas 5, você já abriu, amém? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros. É o que está escrito aí? Vamos juntos? Está aqui no painel, vamos ler juntos, versículo 13, a uma só voz. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros. Pode sentar. Vamos ver o videozinho de 2 minutos. Deixa ele. Se acontecer alguma coisa, vai dizer que a gente botou a mão nele, deixa ele. Até a mãe chegar aí. Só protege. Dá licença. Segura a porta aí. Você é um garotinho numa escola. Mas não adianta, ver o quê? A gente não pode bater nele, a gente não pode segurar ele. Eu também, a mãe não chegou, não. Deixa a mãe ir, mas ele tem que ver o que ele está fazendo. Aurélio, não segura. Não segura. Deixa ele quebrar que a mãe dele vai pagar tudo. Solta a cadeira. Dona Silvia, solta ele. Solta. Pode soltar. Eu quero saber com a orientação educacional, com assistente social, com a polícia. O que a gente faz com uma criança dessa? Se você... Olha, tomba. Olha isso. Isso. Vida em nome de Jesus. Tomba. Isso, faz. Aham. Não mexa no ele não, hein? Tô já Olha só. avisando, hein? Fernanda, deixa ele. Ele tem que aceitar o que esse menino. Chamar o bombeiro? Chama. Chama a polícia. Bombeiro é o quê? Senta aqui, o bombeiro, gente. Pelo amor de Deus. 93. Deixa aqui. Ele não pode fazer nada. Recai sobre nós. Ô, Enes! Roberta, chama a polícia aqui pra mim, por favor. Legal, né? Deu mais de 5 milhões de visualizações. O que você faria com um garoto desse? Você não faria nada, você só ficaria com a vontade. Aí você, dependendo da tua personalidade, dentro de você é gerado um sentimento diferente. Todos nós olhamos esse vídeo e sentimos algo diferente.
Porque é o cúmulo do cúmulo do cúmulo do cúmulo dos absurdos. Eu não vou falar sobre o vídeo. Eu vou trazer isso para o nosso cotidiano, para a nossa vida adulta. Porque o vídeo revela uma realidade grande. O garoto vítima da sua família, não há dúvida. Nunca impuseram limites. Então ele não sabe o que é isso. Quem não respeita pai e mãe não respeita ninguém mais, não adianta. Ensinou seu filho a obedecer? Não. Então você, parabéns, formou um delinquente. A única forma de salvar nosso filho, se a gente não dá limite, é pela dor. É possível que a dor pela qual nossos filhos venham a passar possam salvá-los. Se não matá-los, a dor é possível salvá-lo, porque não demos limite. Por outro lado, nós vemos os professores totalmente amarrados. E amarrados por quê? Porque cada um deles pensando em si mesmo. Se eu tocar nesse menino, eu vou preso, eu vou ser processado, se eu. Então, a postura dos professores revela exatamente a cultura do mundo contemporâneo. Cada um pensando em si mesmo. Ninguém se preocupa com o outro. Ah, mas o senhor tocaria? Não está em questão. Poderia fazer alguma coisa sem tocar. Mas como a gente só pensa na gente, o egoísmo é a marca da pós-modernidade, a gente tira as paredes limítrofes, os limites, e o que sobra é a barbárie. Esse vídeo na escola é um reflexo do que é a sociedade. E o menino revela o que é o nosso futuro. Se ele com 3 anos não obedece, imagina com 15 o que ele vai estar fazendo por aí. Bom, o que esse menino está fazendo? Está usando a sua liberdade. Ele teve liberdade, ele usou a sua liberdade conforme a sua maturidade. Bom, o texto que a gente leu, eu botei esse vídeo só para ilustrar a liberdade sendo usada. O menino usou liberdade. Não toque nele, deixa ele, deixa para não fale nada, não toque, deixa, derruba, não tem problema. E ele usou a liberdade dele. Aí nós acabamos de ler. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. No mesmo versículo, Paulo diz, mas não useis a liberdade para dar vazão à carne, ocasião à carne. Antes, pelo amor, servir-vos uns aos outros. Então, eu queria destacar para o nosso bizuzinho de Deus nesse início de culto, para o nosso cotidiano, a palavra liberdade e 3 considerações sobre ela bem rapidinho. Primeiro, a liberdade é a essência do nosso chamamento, é o que Paulo está falando. Você, irmão, foi chamado para a liberdade. Para que Deus enviou Jesus e para que Jesus te chamou? Para ser livre. A essência da vocação cristã, a essência da razão da espiritualidade do Cristo é liberdade. É o desatar das correntes, dos nós. É a abertura de todas as portas, é restaurar qualquer tipo de possibilidade. Nosso chamado é para a liberdade. O chamado do Cristo, a espiritualidade do reino, é para a abertura de todas as portas, para restaurar todas as possibilidades, para derrubar todo tipo de proibição, para derrubar qualquer tipo de limitação de vida. O chamado é para a liberdade. Só que quando a gente fala em liberdade, a gente fala assim, mas pastor, se não der liberdade total, não vai acontecer isso? Não necessariamente. O texto me diz que eu posso usar a minha liberdade para dar vazão à carne. É verdade. Mas se eu uso minha liberdade para destruir, para desrespeitar, para me auto-sabotar, para eu acabar com a minha vida, arrebentar com o meu casamento, me chafurdar nas drogas, no vício, desonrar meu pai, minha mãe, me autodestruir para me tornar um produto do mundo, um desgraçado infeliz. Se eu uso a liberdade para fazer tudo isso comigo e com quem quer que seja, o problema não está na liberdade, está em quem a usa. Porque tem pessoas que são também, de igual forma, livres
E não usam a sua liberdade para destruir absolutamente nada. Pelo contrário, ele aproveita a liberdade que teve e se auto-edifica. Ele aproveita a liberdade que teve e ele então se engrandece. Ele aproveita a liberdade que teve e ele transcende. Ele vai além. Ele usa a liberdade que tem e transforma a sua vida numa vida que vale a pena ser vivida. Porque ele teve portas abertas, ou seja, suas limitações foram tiradas. Então ele pega a sua possibilidade e usa para algo grande. Então, se um usa a liberdade para algo grande e abençoador, o outro usa a liberdade para algo medíocre e destruidor, o problema não está na liberdade, está no liberto. Está no sujeito. Não há problema na liberdade. Eu tomo um exemplo do menino para a gente falar um pouquinho de liberdade. Qualquer tipo de obrigação, qualquer tipo de proibição, na espiritualidade do reino tem muito a ver com religião, mas não com o evangelho. O evangelho não proíbe nada. É o Cristo quem diz lá na frente, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Quem decide o que convém ou não é aquele que está diante de tudo que é lícito, mas porque sabe usar a liberdade com sabedoria, ele diz, é lícito, mas não convém, não quero saber disso. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ele está dizendo, eu posso fazer todas as coisas, mas porque eu sei usar bem minha liberdade, então eu não vou usar coisas que podem me trazer de volta para a escravidão, de que natureza for. Então o problema não está na liberdade. Nós fomos chamados para a liberdade. Agora, quando a gente pensa em liberdade, que é a essência do nosso chamamento, nós temos que pensar também, todavia, que o verdadeiramente livre, ele nunca, em hipótese alguma, no uso da sua liberdade, pensa em desonrar o seu libertador, por exemplo. Se eu fui liberto por eles, se pois o Filho vos libertar, concluam para mim. Verdadeiramente sereis livres. Então, quantos livros nós temos aqui nele? Diga glória a Deus. Muito bem. Como é que eu sei que eu sou livre de verdade? Se eu sou de fato livre, eu nunca pensarei no uso da minha liberdade em fazer coisas que vão desonrar meu libertador e muito menos algo que vai me agredir de tal forma que vou fazer com que o meu libertador se entristeça comigo. Eu nunca vou usar a minha liberdade nem em pensamento para o mal. Quando você se encontra com a pessoa e diz assim, ó, você é livre. Se eu falo para você, você é livre. O que vem na tua cabeça? Opa, se eu sou livre? Opa, então eu vou arrebentar. Então, quer dizer, pastor, que eu posso beber, fumar, cheirar, matar, roubar? Pode, você pode tudo, miserável. Pode tudo. Mas posso mesmo, pastor? Posso. Ah, então eu vou enfiar a cara. Pois é, nunca foi livre. Porque quem pensa liberdade e pensa prazer para si próprio, quem pensa liberdade pensa destruição, quem pensa liberdade pensa transgressão, nunca foi livre, você está equivocado. Ah, só quer dizer então que o evangelho não proíbe nada, não proíbe nada, então quer dizer que eu posso adulterar? Pode. Mas se você pensa em adulterar, é porque você nunca foi livre. A gente sabe que um sujeito é livre a partir da visão que ele tem da própria liberdade. Zé, você está livre. Legal, isso é um discurso. Agora o pai está olhando para o Zé para saber o que o Zé pensa da liberdade que deu a ele. O Zé já pensa logo em pecado. O pai já sabe que não é filho. Já se sabe que não está livre. Você está livre, Santana? E o Santana pensa logo em voltar para o mundão e encher a cara. Não está livre. Quem é verdadeiramente livre, embora seja livre para quebrar tudo, como no vídeo, ele usa a liberdade para honrar o seu libertador. Se quebrar, me autodestruir, desonrar, ferir, destruir, vai desonrar meu libertador, então eu vou usar minha liberdade para não fazer isso. Nem pensamento passa na cabeça dele. Então quando você vê na religião, na igreja, você está proibido disso, a saia desse comprimento, tem que ter gravata, você não pode dizer isso, não pode ver aquilo, não pode usar isso. Bom, isso não tem nada a ver com o reino, isso tem a ver com religião. Mas pastor, se não botar limite, a membresia vai pecar. Então essa membresia não é membro do reino, é membro só da religião.
Se é o homem quem tem que controlar você no uso da tua liberdade, você nunca foi liberto. Só trocou de cadeia, da cadeia do pecado para a cadeia da religião. Mas continua um escravo, e a pior de todas as escravidões, porque no mundo o sujeito sabe que precisa ser salvo. Na igreja, ele imagina-se livre. Então, o problema não está na liberdade. Pastor, não dê tanta liberdade. Por quê, pastor? Eles vão procrastinar, eles vão se corromper. Nunca foram livres, tem que se corromper mesmo. Porque não se corromper seria viver hipocrisia. E ninguém consegue ser hipócrita a vida inteira. O cara vem para a religião, fica tudo certinho, muda a roupa, muda a linguagem, muda cabelo, muda tudo, e ele fica 10 anos, mas chega uma hora que ele volta a se revolver no lamaçal. Porque ele mudou religião, mudou a aparência, mas não mudou a essência. Ele é um escravo disfarçado de livre. Agora, quando o sujeito é livre, pode tirar as cadeias, irmãos, pode tirar as algemas. Ninguém precisa vigiar mais, porque ele não vive mais em função da religião que ele professa, ele vive em função do Senhor que o libertou. E quando ele tem consciência da liberdade, ou seja, do buraco de onde ele foi tirado, ele sabe que ele vai honrar com a vida o Senhor que o tirou daquele buraco. Só você sabe de onde Deus te tirou, amém ou não amém? Só a gente sabe. Então eu não vou viver liberdade produtiva em função dos olhos dos irmãos e nem do que meu pastor diz, minha religião diz. Eu vou viver a minha liberdade com honra em função daquele que me libertou e cujos olhos estão em todo lugar. A gente é livre para usar a liberdade com esse menino, quebrando tudo, desonrando as autoridades, os professores, todo mundo. Mas se faz isso, nunca foi livre. Isso não é liberdade. Esse menino é o arquétipo do escravo, do seu próprio egoísmo, do escravo da sua mediocridade, do escravo da sua capacidade de autodestruição. Não é livre para obedecer, para se render, para dizer não às suas vontades. Isso é a pior escravidão. É a escravidão de uma cadeia, de uma cela que não tem grade. Porque quando a cela tem grade, é mais fácil. Agora, quando o Cristo da cruz, aquele que nós adoramos, nos liberta, ele tira todas as cercas, todas as cadeias, e assim, aí vai. Mas, Senhor, o que eu posso fazer? Tudo. Mas, Senhor, eu vou me perder. Então você não é livre. Porque quem é livre pelo Cristo de Deus não tem medo da liberdade. Por quê? Porque ele negou-se a si mesmo. Ele está incapaz de pensar alguma coisa para a glória de Deus. Então a liberdade é a essência do nosso chamamento. Mas também tem uma outra questão. Liberdade só é bênção para quem alcançou a maturidade. Liberdade sem maturidade é uma desgraça. Porque liberdade sem maturidade vai ser uma liberdade que vai ser sempre usada para o mal, sempre para a destruição, sempre para o desrespeito, sempre para o mal, sempre para o deleite. E todo imaturo liberto, portanto não tem consciência plena da liberdade que possui, ele sempre acaba sendo o construtor da sua nova cadeia. O exemplo está no filho pródigo. Sou maduro. Você já me viu pregar sobre filho pródigo 1000 vezes. Pai, estou indo embora, eu não quero mais dar satisfação para ninguém, eu quero liberdade plena, eu quero fazer o que quiser, eu quero meu dinheiro, eu quero curtir a vida, sai daqui, velho, eu estou indo embora. E o pai disse assim, vai lá, filho. E diz a Bíblia que o filho foi viver a sua liberdade dissolutamente. Bom, o que a liberdade fez dele? O construtor do próprio chiqueiro. Porque ele foi para onde? Entre os porcos. Só lá, depois que ele esteve dentro do chiqueiro que ele construiu, é que ele cai em si. Ou seja, a maturidade não veio pela maioridade. A maturidade veio pela desonra, pela vergonha e pela dor. O menino só cresceu quando chegou no chiqueiro, na dor. Quando ele percebeu que a liberdade mal usada só fez dele um construtor de chiqueiro. Qual chiqueiro? O seu próprio. Bom, você pode ter certeza, a maioria dos seres humanos que vivem uma porcaria de vida construíram o seu próprio chiqueiro. Alguns no chiqueiro no qual vivem culpam todo mundo. Deus, pai, irmão, diabo, o patrão, o vizinho, a mulher, o marido. Está no chiqueiro culpando um monte de gente. Ou seja, a dor não está ensinando. Mas tem gente que, como filho pródigo, que cai no chiqueiro e diz assim, pai, eu pequei contra o céu perante o Senhor. Não estou aqui para culpar ninguém. Foi eu. O que o moleque fez? O filho pródigo cresceu com a própria dor.
Então, tantas vezes nós olhamos a vida das pessoas, e nós que trabalhamos com gente, multidão, a vida inteira, o dia inteiro, o tempo todo, todo instante, a gente vê um monte de gente reclamando da vida porque a vida está ruim, a vida está brabo. Mas quem está impossibilitado e vive porcaria de vida, construiu o próprio chiqueiro. Então, no chiqueiro, o que você deveria fazer se é teu caso? Eu não sei. Você deveria cair em si como filho pródigo, e ao invés de culpar todo mundo, porque a força que você gasta culpando alguém não muda a tua realidade. Culpado de eu estar nesse chiqueiro foi meu pai. Legal, achou o culpado. Te tirou do chiqueiro isso? Não. O culpado de você estar nesse chiqueiro de vida foi tua mãe, teu tio, tua esposa, teu marido. Legal, você está coberto de razão. Te tirou do chiqueiro, achar o culpado? Não. O que tira a gente do chiqueiro é, uma vez que eu vim parar aqui na dor, por causa do meu mau uso da minha liberdade, ou seja, a minha imaturidade de posse da liberdade me transformou no construtor do meu próprio chiqueiro. No chiqueiro, ao invés de procurar culpados, você poderia fazer, meu Deus, eu vou mudar de postura. Como disse Chico Xavier. Que é isso, pastor? O senhor está citando um macumbeiro? Tô. Foi ele quem disse, eu não posso voltar ao início e fazer um novo hoje. Mas eu posso mudar hoje e fazer um novo fim. Então, ao invés de, no chiqueiro, ficar culpando os outros imaturamente, de forma imatura, que é a mesma maturidade que lá atrás te fez viver a liberdade equivocadamente, então caia em si. Faça algo diferente, porque você não foi criado para viver nesse chiqueiro. Para a liberdade, Cristo nos chamou. A liberdade é o nosso chamado. Eu fui chamado para ser livre. Não, você não foi? Diga, eu fui chamado para ser livre. Diga para quem está do seu lado, você foi chamado para ser livre. Por que eu não sou, pastor? De repente é imaturo. Cresce, irmão. Você está envelhecendo, mas não amadurece. Quantos meninos com 50 anos a gente encontra na vida o tempo todo? Quantos meninos com 60 anos que não crescem nunca? Cresce, cara. E você vai ver que quando você crescer, todas as promessas do Cristo que te libertou voltam até você e vão fazer você viver uma vida que vale a pena ser vivida. Liberdade é a essência do nosso chamamento. Segundo, só é bênção para quem alcançou maturidade. Por último, o fruto dela, da liberdade, não é o prazer, é a utilidade. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros. O livre não pensa em se divertir. O pensamento do livre não é zoar. O pensamento do livre não é fazer festa. O pensamento do livre não está em si mesmo. O pensamento do verdadeiramente livre está no outro. Eu quero servir por amor. O que a liberdade do Cristo gera em mim? Senso de utilidade. Não gera senso de celebridade. A minha liberdade não me leva para a balbúrdia, para o gozo e o prazer a qualquer preço. A liberdade, quando liberdade de fato, me transforma num servo. Nós nos realizamos servindo. Nós nos realizamos transformando a nossa vida em algo útil. Porque se eu vivo e a minha vida não justifica a própria existência, tem alguma coisa errada comigo. Se eu fosse perguntar a você, o que justifica a tua vida hoje, cara? Como eu preguei domingo passado, você é caminho de Deus para a vida de quem? Ó, Deus quer alcançar o Romão. Será que Deus me tem como caminho para chegar ao Romão? Não, Deus não me tem porque o Neil vive para si. O Neil não se importa com nada nem ninguém. Que se dane, todo mundo morra. Já tem problema demais para me preocupar com os outros. Pois é, Deus quer alcançar o Romão, mas o método de Deus é o homem. Deus quer nos usar, nos libertou para isso, como um caminho para chegar até lá. E o bom é que quando Deus me usa como caminho para chegar até o Romão,
antes de chegar ao Romão, já me abençoou totalmente. Porque não há lugar por onde Deus passe que fique a mesma coisa. Se Deus passar por você para chegar a qualquer lugar que seja, ou quem quer que seja, se Deus passar por você, você nunca mais permanece o mesmo. O problema é que a maioria dos homens não são caminho de Deus para lugar nenhum. E enquanto a gente não for caminho de Deus num caminho, enquanto a gente não for caminho de Deus no mundo, enquanto nós formos um terminal de Deus, Deus, se tu vieres até mim, eu sou ponto final. Você acha que Deus vai até aí? Se você é ponto final, você acha que Deus vai pegar esse transporte que você é? Nós fomos chamados para a liberdade. Liberdade só vale a pena se for no maduro. E liberdade, se liberdade de fato não me transforma num homem festeiro, me transforma num homem útil. A minha oração é que a gente não veja reproduzido o que nós vimos nesse videozinho, que gera tanta coisa ruim em nós, que nós não nos vejamos no lugar do menino que usa a liberdade, a queda dos limites para destruir, para envergonhar. Que Deus derrube todos os nossos limites e proibições, mas nos amadureça, para que a gente possa servir e justificar a nossa própria existência. Que a gente use a vida para algo útil, para algo bom, porque a vida só é bom para quem é bom para ela. A vida só trata bem quem a trata bem. Se você não usa a vida para um fim útil, você trata a vida mal. E se você trata a vida mal, ela te tratará mal também. Minha oração com essa gotinha é que Deus te ajude a amadurecer para que a liberdade que Ele te deu não destrua a tua vida, que você não seja um autossabotador, não seja aquele que se torne o diabo de si mesmo e acabe com a tua vida. E se você está vivendo chiqueiro, para de ser caçador de culpado, muda a postura, cresce na dor, e você vai ver que todas as promessas do Pai continuam de pé. E Ele ainda vai fazer você viver uma vida que vale a pena ser vivida. Vamos aplaudi-lo e vamos adorá-lo. Vamos ficar em pé? Vamos adorar. Fica de pé, vamos orar ao Senhor. Oh, aleluia. Uma frase de louvor ao Senhor. Peça ao Senhor para que te ajude a aplicar essa palavra. Ó Deus, nós não queremos ser construtores de chiqueiros. Nós não queremos usar a liberdade que Tu nos destes para destruir, quebrar, humilhar. Nós não queremos usar a liberdade para a morte, para coisa alguma. Nós Te louvamos pela liberdade que Tu nos destes em Cristo na cruz. E Te pedimos maturidade para que nós possamos usá-la para um fim útil. Queremos ser caminho do Senhor até outrem. Queremos que Tu passes por nós para chegar a algum lugar ou alguém. Queremos viver, ó Deus, uma fé que vá além do discurso, vá além do templo, do clero, do domingo. Queremos uma fé produtiva. Queremos viver uma vida, Deus, que glorifique o libertador. Tu sabes quantos oram isso de verdade. Tu sabes quantos desejam isso de verdade. Tu não te impressionas com multidões. A única coisa que te impressiona são corações quebrantados. Então, ó Deus, que essa noite seja uma noite de quebrantamentos. Que a Tua palavra nos faça crescer nessa noite. Que a Tua palavra nos capacite para vivermos a liberdade do reino. Estamos erigindo, Senhor, um trono de louvor a Ti. E te pedimos que Tu venhas e te assente sobre o trono dos louvores de Betânia. Acha no meio dessa multidão os verdadeiros adoradores. Em achando-os, abençoe-os muitíssimo. E sobretudo recebe a honra, o louvor, a glória, a adoração. E recebe o aplauso do Teu povo. Nós oramos no nome de Jesus, nosso Senhor que reina. Vamos adorá-lo com alegria.